Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu de novo, e para você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean Lucas Santos, eu sou filho do pastor Hernani Santos, e eu preciso de um pouquinho da sua atenção agora. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aperta o botão vermelho que está aqui embaixo, clica no sininho para ativar as notificações e receber alertas de novos vídeos, transmissões ao vivo e muito mais. E hoje eu tô com um recadinho do meu pai um pouquinho diferente para você. Você já deve ter me visto divulgando alguns livros da nossa editora, que no caso a editora Vem, mas agora aqui eu estou apresentando o Instituto Sabedoria e Graça. E nele você vai se aprofundar na Palavra de Deus junto com o pastor Hernani Santos. E são centenas de videoaulas gravadas e que você vai poder estudar em qualquer horário do seu dia. Você mesmo vai poder escolher. Ficou interessado? Ou tem alguma dúvida? Então é só chamar no WhatsApp que alguém vai te atender. Já ia me esquecendo de algo muito importante. Para você que aderir o curso a partir de agora, nós temos um presente para você, que no caso é a Bíblia King James, que é a tradução que o pastor Hernani usa ao decorrer de todo o curso. Então, quer essa Bíblia? Entre em contato no WhatsApp, fala que você assistiu esse vídeo e que você quer ganhar agora a sua Bíblia. É importante você saber também que você que está aderindo ao curso do Instituto agora, você estará ajudando a Missão Vem. Por quê? Porque parte do valor arrecadado do Instituto será destinado para missões, tá joia? Então fica aí com a mensagem que eu creio que vai ser poderosa na sua vida. Deus abençoe. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23 ao 24. Eu vou falar hoje sobre a grandeza de Deus. E João lhes disse: eu sou a voz que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Até aqui. Meus irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, raramente as pessoas são ensinadas a temer a Deus, a conhecer a Deus e crer em Deus. Normalmente nós vemos pessoas falando Deus, 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 creio em Deus, Deus é isso, mas pouco se tem o conhecimento de Deus. Me atrevo nessa noite a falar um pouco sobre Deus, o Criador, o Pai. Entender um pouco na Bíblia sobre o Criador de tudo, o Ser Supremo, aquele que é único, soberano, aquele que mantém todas as coisas no seu devido lugar, que vive numa luz inacessível, que homem jamais viu e jamais verá. Deus, que é espírito, invisível e imortal. Deus. Como nós podemos conhecer a Deus? Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam a Deus como o único Deus soberano e o seu Filho. A vida eterna se consiste em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Em um mundo de hibridades, em que cada vez o ofício da pregação está sendo profissionalizado. E a questão é, quanto mais profissionais no ofício da pregação formos, mais rastro de morte espiritual deixaremos. Você pode profissionalizar muita coisa, mas a pregação é um ofício espiritual e não profissional. Poucas ou poucos são os que se dedicam a revelar Deus, fazê-lo conhecido por já tê-lo conhecido. É possível, então, provarmos a existência de Deus? Como a Bíblia explica Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, devemos entender que a Bíblia não tem nenhuma pretensão de provar a quem quer que seja a existência de Deus, mas de aprofundar sobre ele. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre a pessoa do Criador. E eu quero em pouco tempo falar sobre, em primeiro lugar, os atributos de Deus. Em primeiro lugar, os nomes de Deus.
Em segundo lugar, os atributos de Deus. E em terceiro lugar, quem Deus é. E em quarto lugar, como conhecê-lo. Em primeiro lugar, os nomes de Deus. Nas Escrituras Sagradas, Deus é chamado por vários nomes e títulos. Isso mesmo, Deus tem nomes e Deus tem títulos. Basicamente, Deus tem 7 títulos e 6 nomes. Se eu fosse você, anotaria, porque isso aqui que você vai ouvir é um tesouro. Vamos falar então dos títulos e dos nomes de Deus e o que cada um deles significam. Em primeiro lugar, nós temos um termo que é Jeová ou Yahweh. Deixa eu explicar um pouco sobre essa questão do nome de Deus na história e na semântica. Não existe o J no hebraico. O hebraico ele não possui a letra J. E existe uma letra no hebraico que substitui a letra J, que é a letra Y. Quando encontrado, então, nas tabuinhas do Mar Morto, uma pedra que lá estava escrito consoantes do nome de Deus. Se alguém quiser ou conseguir falar o nome de Deus, vai ganhar um livro hoje. As letras sem vogal. Y, H, W, H. Você pôs vogal. Pôs vogal. Na realidade, o que os hebreus fizeram? Eles colocaram vogais nas consoantes para tentar. Mas o hebreu, o judeu, até hoje, ele não fala o nome de Deus. Ele fala o eterno, soberano, o criador, mas eles se recusam a pronunciar. No entanto, durante anos na história, ao invés de ser apenas as letras consoantes, quando colocou-se a vogal, ficou-se Yud, Re, Ua, Re. Pelo jeito, o Vitor assistiu a aula. Yud, Re, Ua, Re. Agora, pegando esse nome enorme, Yud, Re, Ua, Re, você pode falar também, esse é o nome. Só que quando você falar o H, você tem que latir um pouquinho. Yud, Re, Ua, Re. Quando você põe as vogais, transliterando um pouco, ficou Yahweh. Aí veio para nós como Iavé. Quando chegou lá na Alemanha, tirou-se o Y, pois o J virou Yehová. Antes era Yehová, virou Jeová. Não existe esse nome, Jeová, na Bíblia. Então, os testemunhos de Jeová é testemunho de alguma coisa, não de Iavé. Jeová não é igual Iavé. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uns engraçadinhos que vão na internet e eles se recusam a mencionar o termo genérico Deus. Deus é um nome genérico. Na realidade, historicamente falando, o termo Deus vem da mitologia grega Zeus. Tirou o Z, pois Deus. No entanto, com a evolução das religiões, em vez de Zeus, passou a ser Deus. Aí você vê os engraçadinhos, coloca assim, ó, D apóstrofo dus. Se não pode falar Deus, pode dus, xarope. Qual é a diferença de você falar Deus? O termo Deus significa objeto de adoração, apenas isso. Não é o nome. Significa que quando nós estamos mencionando o termo genérico Deus, nós estamos falando do Criador. Nós sabemos que não é Zeus. Nós sabemos que é o pai de Jesus. É a mesma coisa do nome de Jesus, a confusão que se faz com o nome de Jesus. Tem uns engraçadinhos que não querem falar o nome de Jesus, então fala Yeshua, não tem problema. Só tem um detalhe muito grave historicamente nisso. O nome de Jesus nunca foi escrito em hebraico ou aramaico. Os apóstolos e discípulos sempre escreveram o nome de Jesus do jeito que nós falamos. Porque o primeiro a escrever, está lá registrado
em Marcos, Marcos era grego. Foi o primeiro a dizer, e o seu nome será... Ele escreveu em quê? Hebraico, aramaico ou grego? E como que foi escrito em grego? Iesus, com Y. Iesus. Mais uma vez, em evolução histórica das letras, tira-se o Y e coloca o J. Mas o nome era Iesus. Então, esse nome que foi dito desde o início em grego é a maneira que nós falamos hoje. A Bíblia diz que o nome de Jesus deveria ser ensinado e mencionado por línguas estrangeiras. Era como se fosse o inglês da época. Então, o nome de Jesus, ele deveria sim ser falado como nós falamos. Você percebeu que em qualquer idioma é o mesmo nome? Da maneira como nós falamos, eu só sei que eu expulso um demônio em nome de Jesus e o demônio sai. Eu oro por um enfermo em nome de Jesus e o enfermo é curado. Aí vem uns engraçadinhos que não gostam de falar o nome de Jesus. Aí só fala Yeshua, mas nunca foi escrito Yeshua. Era falado Yeshua, mas não foi escrito Yeshua. Foi escrito Jesus em grego, por Marcos, que era grego. Dito isso, falando aqui dos 7 títulos e não nomes de Deus. Os 7 títulos de Deus são Yahvé Jiré, que significa, todo mundo está querendo saber isso. O que é que significa Yahvé Jiré? O Senhor proverá. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Yahvé Rafá, o Senhor cura. Yahvé Raá, o Senhor é meu pastor. Yahvé Chamá, o Senhor presente está. Yahvé Tissidikenu, o Senhor é a nossa justiça. Por que esses títulos são ensinados? Porque os títulos são usados para revelar mais a nossa necessidade nele do que qualquer outra coisa. Os títulos de Deus, como acabamos de mencionar, 7 títulos, eles são mencionados de acordo com a necessidade do homem. Quando Moisés perguntou, se lá no Egito me perguntarem que nome que eu digo, o Senhor diz, diga. Quem se lembra? Eu sou. Na realidade, quando você pega na raiz da palavra, nós temos ali a palavra diga, eu serei. Ou seja, o que os hebreus precisavam? Precisavam conhecer um Deus que atendia aquele momento deles. Então Deus estava dizendo para Moisés, ele precisa de cura? Eu sou. Precisa disso, daquilo outro? Eu sou. Então o eu sou indica justamente que Deus se revela para atender a necessidade do homem. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem problema em atender a necessidade do homem não, gente. Tem um povo aí que pensa que Deus tem problema. Esse povo, não sei o que, Deus é curadinho, gente. Deus não tem problema de alma. Deus gosta de atender a dor e a necessidade das pessoas. E isso nós vemos pelos seus 7 títulos redentores. A gente pode até mencionar 7 nomes redentores, mas são 7 títulos redentores. E esses títulos redentores são revelados por causa da nossa necessidade. Eles também têm um propósito de revelar a natureza amorosa e cuidadosa de Deus. Dito isso, vamos conhecer um pouco dos seus nomes e perceber que esses nomes agora revelam a natureza de Deus. Veja bem, os 7 títulos de Deus revelam a nossa necessidade dele. Os 7 nomes de Deus revelam a natureza de Deus. E como nós já mencionamos, o nome de Deus, ele é um grande mistério formado por 4 letras. E surgiu as derivações. Já falamos sobre o termo e os nomes, ou as 4 letras, é YHWH. Você escreveu? Agora fale. YHWH. Pronto, falou? O termo inicial para o nome de Deus está aqui. E passou
transliterando em todos os tempos, chegou até nós. O nome de Deus usado em Gênesis 1:1, pode pôr na tela, é El. Você lembra da casa de El, de Orel? Não, tem nada a ver, gente. Mas é um pouco interessante, porque você pega toda a história do super-homem, é tirada realmente dos El. O nome de Deus sempre vai começar com El. Lembra, nós falamos dos títulos. Yahvé, isso, Yahvé. Agora, os nomes de Deus são revelados por justamente as iniciais E e L. El. Em Gênesis 1:1, nós temos ali no princípio, né? Gênesis 1:1. Bereshit bara ha Elohim vet ha shamachim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O termo Deus, mais uma vez volta a mencionar, é um termo de nossa corrente, mas não um termo do original. Porque o que nós temos ali é Elohim. Elohim. E o que significa Elohim? Elohim é um termo plural, gente. Olha que interessante. Quando você lê Bereshit, princípio, criou Deus, Bereshit bara ha, uma preposição hebraica, Elohim, ha Elohim. Quando você lê o termo Elohim, nós temos ali um plural, o termo Elohims. Os anjos são Melahims, os céus são Shamahims. Elohims não é um plural de muita gente, é um plural de atributos. Preste atenção nisso. Porque alguém pode imaginar que Elohim indica exatamente um plural de pessoas. Muita gente aprendeu isso. Mas não existe um plural de pessoas, existe um plural de personalidade. Deus é um só. Em 3 personalidades distintas. É a pirâmide. Mas, na essência, numericamente, é um. Então, quando você chegar no céu, você não vai ver 3 tronos, isso é coisa de católico. Pai, né, o Odin, filho, o Thor. É ou não é? E a pombinha cirandando em cima dos dois ali. Isso não existe, irmão. Essa mentalidade que a gente tem de Deus não é uma mentalidade cristã, é uma mentalidade pagã. Quando você chegar no céu, você vai ver um trono, e Jesus assentado no trono, e o Pai nele em toda a sua plenitude. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que raramente a gente usa termos aqui como trindade, pois não é um termo que se encontra na Bíblia, apesar de ter todo o conceito Pai, Filho e Espírito Santo. Eu prefiro usar mais, o certo seria triunidade. Essa seria a maneira mais correta de mencionar. Mas como se diz aí na religião, a gente fala só por melhor entendimento. No entanto, Deus é plural de atributos e singular em pessoalidade. Existe uma diferença de personalidade e pessoalidade. Pessoa é quem ocupa espaço, pessoa é quem senta, pessoa é quem levanta, pessoa é quem é visto. Por isso que Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. Porque a pessoalidade está no Filho. No entanto, você tem 3 personalidades distintas. Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoalidade. O corpo de seu Filho. Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente, em Cristo, toda a plenitude da divindade. Esse termo está na Bíblia. Divindade. Quem entendeu o que eu disse? No entanto, quando lemos no princípio Elohim criou os céus e a terra, nós não estamos falando que tinha mais de um Deus ali criando os céus e a terra. Estamos falando que tem um Deus em 3 personalidades criando os céus e a terra. Por isso que temos o termo Elohim. Vamos ler alguns textos para ver que Deus criou os céus e a terra sozinho, sem a ajuda de ninguém. Isaías 44, versículo 24, por favor. Assim diz Yahvé, eu gosto dessa Bíblia. O teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno, eu, Yahvé,
é que tudo fiz sozinho. Bom, leva só você, vai lá. Eu, Yahvé, é que tudo fiz e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Deus teve a ajuda de alguém? Ah, pastor, mas está lá escrito: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Você está certo. Então deixa eu te explicar uma coisa. Pode parecer aula, mas só parece. Toda pregação deve ensinar, todo ensino deve pregar. Preste atenção. Nós temos 2 artigos do hebraico que indica pessoa e personalidade. Um é Yashid, o outro é Echad. Echad é unidade composta. Yashid é unidade, como que eu posso chamar? Unidade absoluta, unidade numérica. Por exemplo, eu e a minha esposa somos um. Quem entendeu o que eu estou falando? A Bíblia diz que eu e a minha esposa somos um. Esse um aí é Echad, porque é uma unidade composta. Apesar de sermos um, nós somos 2. Mas somos em unidade um. Então o termo usado ali, um, é Echad. Apesar de eu e a minha esposa sermos um, quem vê a mim, não vê a minha esposa. Por exemplo, a Bíblia diz que nós todos, como igreja, somos um Echad, um. Mas quando eu viajo, quem vê a mim não vê a minha igreja, porque nós somos uma unidade composta. No entanto, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, esse é o termo grego, nós temos ali o termo Yashid, que é numérico, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. Isso indica que apesar do Pai ter seus próprios atributos e ser distinto, o Filho ter seus próprios atributos e ser distinto, o Pai só é visto numericamente estando no seu Filho. Entendeu o que eu disse? Compreendeu? Porque senão nós seremos pagãos. Se você imaginar que lá no céu tem 3 tronos, igual eu já vi teatro com 3 tronos, já vi teatro com 2 tronos, cara, não existe isso. Quando você lê a Bíblia, você só encontra um trono. Porque ao mesmo tempo que Deus é Echad, distinto, ele é Yashid, visto numericamente, um em um só. Apesar de serem distintos, só é visto de forma numérica no número 1. Quem entendeu o que eu estou dizendo? E assim nós compreendemos Deus. Então, quando Deus disse, eu criei tudo sozinho, então como você explica façamos? Ali você tem plural e você tem singular. Observa, façamos, plural, o homem, singular, a nossa, plural, imagem e semelhança, singular. Apesar de termos ali Pai, Filho e Espírito Santo na criação, a imagem que foi posta é a do Filho. Por isso que a Bíblia diz que a imagem de seu Filho ele nos fez. Romanos 8, 29. Ao que antecipadamente conheceu, nos predestinou para se tornar a imagem do seu Filho. Porque o Pai não tem forma corpórea, o Espírito não tem forma corpórea. O único que foi feito um corpo foi o Filho. É o único que possui a imagem para nós sermos refletidos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a imagem visível do Pai, que é Espírito invisível nele. Isso não é fácil compreender, irmão. Disso nasce um monte de confusão e heresias. E tem gente que ignora. Então você pega uma turminha, o Testemunho de Jeová diz que não existe o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia absurda. Eles creem que só existe o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o Pai. Do outro lado você tem os unicistas, que creem que Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma coisa. Tem hora que ele manifestou como Pai, tem hora que ele manifestou como Filho, tem hora que... É uma bagunça. Aí quando você chega nos trinitarianos, me explica, eles falam, não, é mistério. Aí ninguém sabe de nada. No entanto, como se compreende Deus? Entendendo o seu Filho. 1 de João 2,23, quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. O Pai
Deus, o Criador, está em toda a sua glória e plenitude no seu Filho. Isso não é difícil compreender. Sei que não é fácil, mas não é difícil. João capítulo 1, versículo 6. Vamos pôr João 1:18, por favor. Vamos ler todos? Vai lá. Ninguém jamais viu a Deus. Deixa o termo pausado aí. Deus, Pai, Criador, nunca foi visto. Ninguém jamais viu a Deus. Mas a Bíblia diz que Moisés viu Deus. A Bíblia diz que Isaías viu Deus. A Bíblia diz que Ezequiel viu Deus. A Bíblia diz que Daniel viu Deus. E agora, como é que você explica? O próprio Adão andava com Deus. Enoque andou com Deus. Mas olha o que diz a Bíblia. Deus, Espírito, nunca foi visto. Como que Deus se mostra? O texto explica. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, que o mostrou, que o revelou. Quem apareceu em toda a Bíblia? Com quem Moisés viu? Quem que Abraão viu? Com quem que Adão andava? Quem estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abedênego? Quem estava com Daniel na cova? Sempre foi Jesus. Ele que é visto, ele foi o plano de Deus escolhido de forma, imagem e semelhança para que o homem visse o Pai nele. Glória a Deus por isso. Quem está entendendo aí? Amém. Tem algo mais profundo que isso, meus irmãos? Não tem, né? Então, por termos esses textos que comprovam que Deus, sozinho, sem a ajuda de mais ninguém, nem anjo, o texto diz, eu sozinho fiz tudo. De mais ninguém. O que nós entendemos é que Deus, em essência, Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, estava na criação. E ali não é um produto de deuses, Elohim, mas um ofício de um único Deus em essência, em Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Elohim foi o nome que Jesus pronunciou na cruz. Então ele disse, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele disse, Altíssimo, por que me desamparastes? Então Deus tem seus nomes. Os seus títulos servem para revelar a nossa necessidade. Os seus nomes servem para revelar o caráter de Deus. A natureza de Deus é revelada pelos seus nomes. E são 6 nomes. El-Ohim, Altíssimo. El-Shaddai, Todo-Poderoso. El-Elyon, Eterno. El-Olam, Magnífico. El-Gibor, o Forte. Veja você que quando se menciona os nomes de Deus, você passa a entender a natureza de Deus. Ou seja, a maneira do homem conhecer Deus é pelos seus títulos, como ele lida com o homem, através de seus títulos. E pelos seus nomes, quem ele é. Os nomes de Deus revelam quem ele é. Ele é o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Eterno, o Magnífico e o Forte. Veja, aqui você conhece Deus. E como sabe o que Deus tem e faz por mim? Pelos seus títulos. Então veja, os títulos de Deus, o que Deus faz por nós? Ali revela o caráter dele. O Senhor provê, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor me dá paz, o Senhor me cura, o Senhor é o meu pastor, o Senhor está presente e o Senhor é a minha justiça. Percebeu? Os nomes de Deus revelam quem Deus é. Os títulos de Deus revelam o que ele faz por mim, quem ele é para mim. Aleluia. Aleluia. Agora você percebe que nós sabemos a diferença entre nomes de Deus e títulos de Deus. Deus tem 6 nomes e 7 títulos. Em segundo lugar, a natureza de Deus. A natureza de Deus, meus irmãos, ela é revelada por aquilo que chamamos de atributos. O que são atributos? Atributos é o que você é. Eu sou pai,
um atributo. Eu sou filho, um atributo. Eu sou pastor da igreja, é um atributo meu. Eu sou escritor, é um atributo meu. Eu sou evangelista também, é um atributo meu. Atributo é tudo aquilo que você é em uma pessoa só. Então, o que são os atributos de Deus? Presta atenção. Deus tem dois tipos de atributos. Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis? Coisas que Deus é, que mais ninguém é. O que são atributos comunicáveis? Coisa que Deus é, que Ele permite que você seja também. Atributos incomunicáveis é o que Deus é, que mais ninguém é. Então, atributos comunicáveis são seus atributos morais. Atributos incomunicáveis são seus atributos naturais. Guarda aí. Atributos comunicáveis é o que Deus se comunica conosco. Amor, sabedoria. Deus é amor, gente. Então é um atributo dele. Sabedoria, paz, misericórdia, graça, compaixão, longanimidade, justiça, juízo e ira. Esses três últimos aqui o povo não gosta muito de lembrar, não. Justiça, juízo e ira. O povo só gosta dos outros, né? Mas ele também é justiça, juízo e ira. Veja que eu mencionei aqui atributos que Deus se comunica, que Ele permite ser lançado a nós. Amor, sabedoria, paz, graça, compaixão, longanimidade, justiça, juízo e ira. Isso aqui são chamados de atributos comunicáveis de Deus. E os atributos incomunicáveis de Deus são chamados de atributos naturais. Atributos que fazem parte da sua natureza. E esses atributos têm nome. Sabe por quê? Porque isso que eu vou falar agora, só Deus é. Por isso que é incomunicável. Primeiro atributo, onisciente. Irmãos, eu sei que há uma doutrina aí, chamada teologia liberal, que diz que Deus não sabe tudo. Ele vai sabendo à medida que o tempo vai andando. Eu sei que isso já foi pregado aqui nessa igreja. E por causa disso não adianta você ficar orando para Deus. Se uma coisa tiver que acontecer errado na sua vida, vai acontecer. Isso é uma teologia chamada teologia liberal. Eles creem que Deus sabe igual você. E Deus vai sabendo à medida que as coisas vão acontecendo. A teologia liberal se consiste em quê? Em um homem não crer naquilo que a mente dele não entende. Então não adianta você sair de viagem e orar para um carro não bater. Se tiver que bater, Deus sabe o tanto que você sabe. Então Ele não pode prever o seu futuro. Isso é humanizar, irmão, isso nem é heresia, isso é blasfêmia. Porque a Bíblia mostra que Deus é onisciente. E Ele é onisciente porque Ele sabe de tudo e não há nada que Ele não saiba. Temos isso registrado em Mateus 10:30 e também em Mateus 6:8. Deus sabe de tudo. Antes que você nascesse, Ele já tinha escrito os seus dias num livro. Antes que você fosse formado, Ele já sabia o seu nome. A Bíblia diz: cada dia da nossa vida, todos os dias estão escritos no livro. Deus é onisciente, irmão. Então às vezes você acha que você está sofrendo hoje, de fato pode até estar sofrendo, mas Deus já está vendo o final da história. Por isso que você lê textos na Bíblia como, por exemplo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não diz todas as coisas boas, diz todas as coisas boas e ruins. Hoje você pode não entender Deus. Perguntaram para a esposa de Albert Einstein: você entende a teoria da relatividade do seu marido? A esposa de Albert Einstein disse: não entendo a teoria da relatividade, mas eu entendo meu marido. Você pode não entender o que Deus está fazendo, mas você tem que entender Deus. Ele não mente.
Ele não engana, Ele não promete, não cumpre. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é mau, Ele é bom. Ele não é aquele que vê a sua dor e deixa passar batido. Deus está olhando a sua vida e Ele está tecendo a sua vida do lado do avesso. Quando terminar, Ele vai pôr do lado certo. Você vai ver que todas as linhas estão certas. Deus sabe de tudo, Ele antevê. Agora, olha, veja bem, se José não tivesse ido para o Egito como escravo, você não estaria aqui hoje salvo. Você parou para pensar nisso? Se José não tivesse sido escravo no Egito, você não seria salvo. Porque se José não tivesse sido escravo no Egito, a fome veio no mundo e todas as nações em volta do Egito foram extintas. A nação de Israel não foi extinta porque José se tornou governador e trouxe Israel para dentro do Egito. Israel foi preservado, Jesus nasceu em Israel, morreu, ressuscitou e hoje eu sou salvo. Mas veja, enquanto José estava no cárcere, ele não tinha como prever. Na cabeça de José, a dor dele era eterna, mas Deus sabia que ia durar 16 anos. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da sua vida. Teve um camarada que pregou, pastor famoso, irmão, Deus não está no controle. Gente, às vezes eu me pergunto, a serviço de quem estão esses pregadores? Isso não é pregador, é pregador do diabo. Deus está no controle. Eu sei que hoje está doendo, eu sei que hoje não é bom, eu sei que hoje é ruim, eu sei que o diagnóstico não é bom, eu sei que o diagnóstico é ruim, mas Deus sabe de tudo. E não te dá uma segurança de saber que Deus está no controle, de saber que Deus está vendo todas as coisas. Você tem medo, mas saiba, Deus sabe. O segundo atributo incomunicável de Deus, coisa que só Deus é onipresença. Isso significa que Deus enche todas as coisas, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu poderia parar aqui para falar por que a onipresença é real e provar a onipresença na ciência através das leis da física. Mas iria ficar muito chato. Então eu escrevi num livro que está saindo agora 360 páginas. Mas cientificamente falando, Deus só pode ser onipresente se Ele estiver fora da entropia. Significa do cosmos. A entropia ensina que tudo está deteriorando. E se tudo está deteriorando e Deus estiver dentro disso, Ele também estaria deteriorando. No entanto, Deus está fora do cosmos. Você sabia disso? Você sabia que tudo que é observável no universo compõe-se apenas 4% de átomo, matéria, e 96% daquilo que não se vê? A ciência já aceita a ideia de que 96% do cosmos é matéria escura e energia escura. E eles dizem que a matéria escura expande o universo e a energia escura acelera. Aí quando você pega Efésios capítulo 1, versículo 10 diz, de fazer convergir, orbitar, trazer para perto nele todas as coisas, no céu e na terra. Deus acelera o universo e Deus expande o universo. Deus está antes do universo, Ele está de fora do universo. A Bíblia diz que Ele habita num lugar que antes de você chegar até Ele, são nuvens escuras, raios e trovões. Por isso que às vezes você lê textos estranhos na Bíblia como Deus habita em trevas. Na realidade Ele está escondido. Deus está escondido. Ele está num lugar, Paulo disse, num lugar que o homem nunca viu e nunca verá. Não sabemos aonde é. Não temos a sua forma. Não sabemos a sua composição. Sabemos que Ele decidiu fazer um corpo, fazer esse corpo se tornar forma, fazer essa forma se tornar verbo, fazer esse verbo morrer e ressuscitar, e habitar nesse corpo e chamar de seu filho e falar para o povo, todos os seres te adoram. No entanto, Deus está fazendo tudo convergir no seu filho. Não sabemos onde Deus está, mas do lugar aonde Deus está,
ele contempla todas as fatias do tempo, passado, presente e futuro. E você sabe que na física isso é possível. Se você sair da Terra agora e orbitar um buraco negro, e você voltar daqui 1 ano, na Terra será 100 anos. Porque no buraco negro, o tempo vai parar, por causa do peso do buraco negro. Indico um filme para você, Interestelar. Isso é ciência. Agora, se no buraco negro o tempo para, não é contado, imagina no céu, na Nova Jerusalém. Aonde Deus está, não tem amanhã. Aonde Deus está, não tem hoje. Aonde Deus está, não tem passado, presente ou futuro. Aonde Deus está, Ele vê todas as fases do tempo, passado, presente ou futuro. Ele pode voltar no tempo. Então deixa eu te explicar. Você já leu na Bíblia termos como eternidade passada e eternidade futura? No passado, o tempo era isso aqui. O tempo do homem, o tempo de Deus. A eternidade é tempo Olã. O tempo de Deus é tempo Kairos. O tempo do homem é tempo Cronos. Mas tudo repetia-se como o relógio. Quando o homem pecou, ele deixou de ser eterno. O tempo do homem foi quebrado. Agora nós estamos em cima dessa linha do tempo. Nascemos, vivemos e morremos. Deus não pecou. Deus não caiu, o tempo dele ainda é eterno. No entanto, Deus não está nessa faixa do tempo, ele está ainda na eternidade. Veja que a Bíblia diz que Jesus está com a mão na eternidade passada e a outra mão na eternidade futura. Ele é o Alfa e o Ômega. No retorno de Cristo, quando estivermos glorificados, que o mortal se vestirá de imortabilidade, o corrupto, corpo, carne, se vestirá de incorruptibilidade. Jesus vai pegar o nosso tempo, hoje, eternidade da queda passada, com a eternidade futura da glorificação, e vai fazer isso aqui, ó. E nós seremos novamente eternos, sem morrer, na linha do tempo. Deus está fora disso. Aonde Deus está? Há 1000 anos atrás, Ele viu o seu nascimento. Há 1 milhão, 1 trilhão de anos atrás. Você não é um acidente no tempo. Você não é um aborto. Não pense que você nasceu porque seus pais sonharam você. Os seus pais sonharam você porque Deus sonhou você. Você nasceu porque você estava nos planos de Deus. Ele te viu ainda desde a fundação do mundo. Lá está o seu nome escrito no livro da vida, antes mesmo que você nascesse. Você não é um acidente. Aleluia. Por isso que todas as coisas que referem-se a Deus, cura, nos curou, porque Deus viu o início da doença e viu o fim da doença. Ele sabe que vai doer, vai passar, mas Ele sabe que tem palavra de cura para você. Aleluia. Glorificou. Apesar de glorificação ser um ato no dia da volta do Senhor, nós lemos em Romanos 8, versos 29 e 30, Ele nos glorificou. Mesmo você tendo um ato, ainda sendo pecador, o Senhor já vê você lá no céu, glorificado. Porque Ele vê o passado, o presente e o futuro. Então o diabo entra na mente dos teólogos e querem diminuir Deus. Então eu estou aqui para te dizer, ore, porque Deus ouve sua oração. Se tivesse que acontecer um acidente e você orar, o acidente não acontece. Ore, porque Deus não é surdo, para que não possa ouvir a sua oração. Oração, irmão, oração e jejum ainda fazem a diferença. Nós vamos orar para que a sua família seja salva, porque a Bíblia manda você bater e a porta vai se abrir. Por justamente estarmos no tempo, limitados à morte, ao que Albert Einstein ensina de tempo e espaço, que Deus criou algumas coisas para nós alcançarmos Ele. Oração. Aleluia. Aleluia. Então Deus é onipresente. Alguns textos da onipresença. Eis que os céus é os céus do Senhor teu Deus, e a terra tudo que nele há.
Porventura sou Deus de perto e também de longe. Eu sei que tem um hino bonito aí, ó. És Deus de perto e não de longe. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e de longe. A música só diz o contrário, mas tudo bem. Porque a Bíblia diz assim: por acaso não sou eu Deus de perto e também de longe? Aí o autor diz que Deus é Deus só de perto. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e de longe. A gente dá aí a licença poética para a música. Em Salmo 139, 7 diz: para onde me irei do teu espírito? Olha que texto poderoso. Para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, tu estás lá. Se fizer do inferno a minha cama, ali também estás. Se torna as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. O texto diz que Deus está até no inferno. Sabe qual é o problema do inferno? Que eles sabem que Deus está lá, mas eles não conseguem usufruir da sua presença como nós no céu. Temos aqui também a onipotência. Só Deus é onipresente. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipotente. Onipotência significa Deus só faz o que Ele pode. E o que Deus pode? Tudo. Aleluia. Bom, eu vou ler só um texto. Lucas 1:37. Eu quero vibração nesse texto, porque esse texto vai falar do seu problema hoje. Esse texto vai falar da sua dor hoje. Esse texto vai falar da enfermidade hoje. Esse texto vai falar da sua necessidade. Lê em voz alta. Agora vamos repetir bem alto. Porque para Deus nada é impossível. De novo. Mais alto, gente. Quem precisa de um milagre aqui hoje? Quem precisa que Deus salve a sua casa, pastor? A situação é desesperadora. Não há impossível para Deus. Pois contigo saltarei muralhas e também exércitos, pois já sou mais que vencedor. Como é que é o início? Cadê o Paulinho? Foi arrebatado? Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não conseguir andar sobre as águas, Deus te levanta das águas. Deus falou algo para você. Se precisar Ele te ressuscitar dos mortos, Ele ressuscita. Mas a palavra dele não volta vazia. O que Deus prometeu se cumpre. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não põe Deus numa caixinha de papel. Deus é onipotente. Ele pode curar o câncer, Ele pode ressuscitar o morto, Ele pode tirar a depressão, Ele pode fazer o que Ele quiser. O que Deus pode tudo. O que você precisa saber: Senhor, eu sou falho, o médico disse isso, a situação é isso, mas Tu és o Deus que pode tudo. Aleluia, aleluia. Deus pode tudo, pode controlar tudo, pode fazer tudo. Não existe nada entre céu e terra e inferno que Ele não possa fazer. Ele é soberano. Significa que Deus faz o que Ele quer e Ele não precisa prestar conta a ninguém, pedir permissão a ninguém. Ele está acima dos reis, está acima da ONU, está acima da Alemanha, está acima do Brasil. Ele está acima de todos os governantes. Ele remove montanhas, Ele põe montanha para cá, Ele abre o mar, Ele faz o mar se estancar. Ele cria um dilúvio de 7.000 metros. Ele ressuscita mortos. Ele faz a menor nação da terra ser a mais poderosa da terra. Ele faz o pobre se assentar como príncipes, se assentar como reis. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Aleluia. Ele é grande. Ele é grande. Eu creio que tudo é possível. Solta a voz. E que nada é impossível
para ti. Canta com fé. Basta uma e os montes removerão, pois contigo e também pois já sou mais que vence. Prepara, irmão, grande é o Senhor. Não sei, Paulinho. Terceira coisa, Deus é Deus. O que eu quero dizer com isso? Quem Deus é? O único Deus. Deuteronômio 6:4. Shema or Israel, Elohim Shalahé, Elohim Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não há Deus como Deus. Sabe, você tem que sair daqui dizendo: eu conheço o meu Deus. Disseram para Jó: amaldiçoa teu Deus e morra. Jó disse: mulher, fala como louca. Meus amigos fumaram cocô de cavalo. Mas o meu Redentor vive. O meu Redentor é vivo. Deus não está mentindo para você, não. Ele vai fazer milagre na sua vida. Você só precisa conhecer Deus. Você fica enchendo sua vida de coisas. Irmão, conheça Deus e faça-o conhecido. Deus é Deus. Aleluia. Quem Deus é? Infinito. Quem Deus é? Imutável. Quem Deus é? Santo. Quem Deus é? Imortal. Quem Deus é? Invisível. E aqui eu concluo. Como conhecer a Deus e fazê-lo conhecido? A Bíblia diz que nós só iremos conhecer a Deus de fato tendo a real noção de quem Ele é. Irmão, nunca diga que você conhece a Deus se você não sabe isso aqui. Isso aqui que eu estou pregando para você é o básico. É o básico do básico de conhecer a Deus. Os crentes hoje não sabem os atributos de Deus. Os crentes hoje não sabem quem é Deus. Aí vem lá um cara e prega qualquer besteira, eles vão como papagaio. Hoje você está sabendo que Deus pode tudo. Se um cara vem aqui e diz: irmão, não adianta orar, você fala: cala tua boca, falso profeta. Para de blasfemar de Deus. Esse dia eu ouvi um pregadorzinho, pivete. Ele disse assim, ó: se Jesus estivesse no Éden, ele também teria caído. Mas o que eu faço com os guris desse, ô Emerson? Isso nem heresia, isso é blasfêmia. Ele diz que Jesus cairia igual a Adão. Mas que mentira, Jesus passou as tentações de Adão e venceu. Ele foi tentado em tudo e não caiu. Gente, o que o diabo quer é diminuir a imagem do Todo-Poderoso. Deus pode curar você. Deus vai curar você. Deus não está além da sua dor, Ele é onisciente. Deus enche os céus e a terra. Você está indo lá não sei para onde, Ele está com você. Você está aqui, Ele está com você. Você que me assiste, Deus está com você agora. Ele enche céus e enche terra. Saiba, você não está sozinho em casa. Você não está sozinho no carro. Você não está. Deus está com você. E como conhecemos a Deus? Assim. Deus é Espírito. Diga: Deus é Espírito. A palavra de Deus é verdade. Diz mais alto. Como conhece Deus? Primeiro, em espírito e em verdade. E em segundo, o que Deus falou, nós cremos. Como sintetiza a fé? Como se compreende a fé? Fé é crer no que Deus falou. Alegria de toda a terra. Paulinho, você me quebrou agora, hein? Sobe 2 tons, irmão. Sobe 2 tons. Grande, fique em pé, é o Senhor e muito digno de
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Cante alegria, alegria de... Pastores, já unge as mãos e vamos ungir o povo e orar pelo povo. Cante alto, levanta a mão. Grande, grande é o Senhor em quem... Cante agora a grandeza do seu Criador, e que nos ajuda, Sabe, vai acontecer milagre agora. Você precisa crer em quem Deus é. Por isso diante dele nos... Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Agora diga bem alto. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. O que é que você precisa de Deus hoje? Deus não tem problema com a sua dor. Ele quer solucionar. Mas você tem que crer em Deus de maneira certa. Começa a cantar os atributos de Deus. Senhor, tu podes. Eu não sei se o Paulinho sabe essa música, mas o pastor Lucas compôs uma música e deu pro... Que menino lá entra na minha casa. Como é que é o nome daquele menino? Regis. O que não posso fazer, tu podes. Quem sabe? Tem a letra aí, Paulinho? Tiago, acha pra mim, que essa música é linda. Eu não sei não. Sei que o pastor Lucas deu ela pro Regis. Mas a música é bonita, hein, pastor Lourival? Você tá rindo, né? Cheio das graças você, tá? Eu quero que você pense no milagre agora. Você está precisando? Deus pode. Deus pode tirar essa dor agora. Deus pode tirar isso agora. Deus pode fazer um milagre agora na sua vida. Não limite Deus. Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode batizar. Onde é que Deus está agora? Está lá naquela situação sua também. Está lá no hospital. Deus está transformando agora. Feche os olhos. Eu vou te dar 3 minutos para você orar, você aí primeiro. Depois nós vamos ungir você. E Deus vai fazer milagres. Faça milagres agora, Senhor. Faça milagres. Põe só o coro, viu, Tiago? Faça milagres agora. Faça, Senhor, cura. Cura quem precisa de cura. Faça um milagre nesse casamento. Tem gente aqui precisando de um milagre na vida financeira. O Senhor está fazendo milagre na vida financeira agora. Ele é grande. Fala, Senhor, eu preciso de um milagre agora nessa situação. Fala, Senhor, eu preciso agora do milagre. Só o Senhor que pode. Eu não posso.